Olá, boa noite, pessoal. Eu me chamo Sandra Chekluski. Eu sou artista visual de formação, atuo em gestão e produção cultural. Hoje, junto com a Marte, que é uma das realizadoras desse evento aqui, que se chama Texnel Novo Festival. Ele é um evento que é patrocinado pela Texnel e apoiado aqui pelo Museu de Arte de Blumenau, né? E tem outros patrocinadores também aliados a essa iniciativa. Bom, hoje a gente dá início à programação dos encontros de pesquisa e criação, né? A gente vai ter 4 encontros ao longo dessa programação que vai até o dia 27 de outubro, né? Ela começou em 5 de setembro, com projeções mapeadas. A gente tem a participação de 12 artistas em 5 salas expositivas aqui do MAB. Temos também workshops, né? E toda essa programação ela pode ser conferida no site da texnelnovo.com.br. Então, quem quiser saber um pouquinho mais, né? No final eu vou anunciar a próxima roda de conversa que a gente vai ter. E essa primeira, então, vai tratar de arte, memória e tecnologia, né? Comigo estão aqui o Diego de los Campos, o Maurício Igor e o Pedro Gotardi, né? Todos artistas, o Pedro Gotardi é também professor, né? E hoje a gente vai tratar, então, desses assuntos que, na verdade, eles se relacionam muito, né? Quando eu fui convidada para mediar essa mesa, eu pensei, nossa, qual vai ser a relação, né, que a gente vai traçar aqui entre arte, memória e tecnologia? A primeira coisa que me ocorreu foi, claro, a gente não sabe quem é o público que tá nos ouvindo, né? E essa questão da acessibilidade me é muito cara também. E eu pensei na própria questão da etimologia das palavras, né? Arte vem do latim ars, que significa técnica, habilidade natural ou adquirida ou capacidade de fazer alguma coisa. Ela referia-se também a qualquer atividade realizada com maestria, envolvendo tanto habilidades práticas quanto intelectuais, e foi herdada das culturas grega e romana, em que termos como tekne em grego também significavam ofício ou habilidade prática, né? Já a memória significa faculdade de lembrar, lembrança ou recordação. Então, a própria história, né? A própria história e a história da arte e a tecnologia, que tekne e logos, né? Elas vão falar, então, tekne é arte, habilidade ou ofício, me perdi. E logos, estudo, né? Então, seria esse discurso, conhecimento, e essa união seria esse estudo de técnicas, né? E se a gente for rememorar a história da própria arte, né? Eu fiquei pensando nos primeiros registros humanos, né? Nessa tentativa de o humano se olhar, né? Olhar a si próprio, através das suas pegadas, das suas marcas em paredes, né? Isso me lembrou muito a gravura, que é uma das linguagens que me é muito cara na minha formação e que eu encontrei também aqui em alguns dos fazeres, né? Principalmente do Pedro, né? Então, ao longo da história da arte, a gente também percebe que a própria terminologia da arte ou o que os artistas fazem vem mudando, né? Essas marcações que eram feitas nas paredes das cavernas, né, muitas vezes se referiam a algo relacionado ao mágico, né, a antecipação de fatos e o registro, né. A gente teve a arte na Idade Média servindo também a uma forma educacional, né? Muitas pessoas eram analfabetas, então, através das imagens é que elas poderiam acessar certos conteúdos, né? Então, os artistas não eram artistas ainda, eram fazedores de imagem, e só, então, a partir do século XV e XVI, que a gente tem aí alguns representantes como Michelangelo, Leonardo da Vinci, né? E outros tantos, poucos, na verdade, e homens, né, que a gente conhece, e que vão ocupar esse lugar, né, do artista com um nome, né, mas que até o advento da fotografia ainda estão ligados a uma questão de registro das imagens ditas históricas ou próprios regimes de verdade, né? Se a gente entender que hoje, né, a gente está num momento em que é importante o revisionismo histórico, né, a própria decolonialidade, a gente vai entender que talvez a primeira missa do Vitor Meirelles, né, a gente tem muito que questionar e revisar
né, porque aquilo não é um retrato fidedigno daquele momento histórico, né? Então, a própria arte, utilizando-se das tecnologias, né, se a gente pensar lá atrás, no homem das cavernas, quando a gente falava, ele usava um pigmento natural para fazer essa marcação, ou um risco, né, com, sei lá, algum material orgânico. Só foi lá depois do Renascimento que a gente consegue as tintas, né, colocadas numa bisnaga, né, e ter essa preparação, né? Então isso implica a tecnologia também e o modo de ver e fazer arte, né? A fotografia vai libertar o artista também desse compromisso com registrar um pretenso real, né? E aí ele então passa a explorar a própria linguagem, as próprias técnicas, né? A gente tem até o século XX essa ideia de que a gente precisava compartimentar as disciplinas, né, todas as ciências, uma coisa é astronomia, outra é astrologia, e aí a gente, né, tem as universidades aí fazendo esse papel, e no século XX, com o modernismo, né, essas práticas mais oficiais e linguagens como pintura, gravura, escultura, cerâmica, elas começam a se tornar mais flexíveis, né? E a gente vai ver que lá pela década de 50, a gente vai ter esse rompimento com essa certa tradição, né, que já é anunciada pelos movimentos, os ismos todos do início do século XX, né, com a própria colagem no cubismo, né, o dadaísmo e o papel do Duchamp, né, que traz o objeto como categoria artística. Então, tudo isso vai se desdobrando, né, nessa maneira de fazer e ver arte, né, até esse momento que a gente vive agora e que compreende, além da manufatura, a imagem digital, né, e também outras possibilidades de realização de arte como performance e interlocuções com outras linguagens, né? Então, para começar a tratar disso, eu achei conveniente a gente rememorar essa linha histórica, né, e entender também que a tecnologia, ela é temporal, ela é marcada, né? Hoje a gente fala em obsolescência programada, por exemplo, quando a gente se refere a equipamentos, né, a eletrônicos, porque a gente tende a pensar a tecnologia como algo que está relacionado a isso, né, e que tem a ver com a própria revolução industrial, né, o maquinário e tudo mais. Mas não, qualquer avanço nesse sentido, e eu acho que aqui o trabalho do Maurício e o Igor vem tratar disso também, né, quais são os recursos que a gente dispõe, o que a gente faz deles também, né, para inclusive sobreviver, e tem uma questão econômica e política implicada nisso, né. Outra coisa que me ocorreu também sobre essa questão da memória, né, e como ela é dignificada ao longo dos tempos. Eu não sei se vocês, né, têm essa informação, mas o próprio Barroco, por exemplo, hoje consolidado, ele só foi, digamos, reconhecido no século XX, né? Então, o que a gente tem de memória é também questionável, né? O que a gente tem de linguagem, o que a gente tem como ideia de arte também, né, ao longo do tempo vai mudando. Comunicação, representação, criação, né? Mas é fato também que algo que eu acho que é muito caro aos artistas é a questão da imaginação e a criação, porque ela anuncia a própria tecnologia, né? Isso eu acho que é muito verificável, por exemplo, nos trabalhos do Leonardo da Vinci, né? É claro que essa galera desse século, eles não tinham só como ofício fazer imagens, né? Eles dissecavam corpos para explorar mais a anatomia e tudo, né? Não se restringia a um fazer de ateliê. E também esses desenhos técnicos, né? Imaginando, fazendo um projeto de um helicóptero, por exemplo, ou de um avião que a gente só vai ter, de fato, real, né? na nossa vida no século XX, né? Eu estava conversando hoje com o Diego, quando a gente vinha para cá, e lembrei de um livro que eu li do Forster, e chama A Máquina Parou.
E nesse livro, eles contam a história, uma história humana, que é um romance, né? E que ela se desenrola num tempo futuro, em que as pessoas se comunicavam através de videoconferências, tinham dispositivos que emitiam luz azul, enfim, elas tinham toda uma dinâmica que hoje para a gente, nossa, né, a pandemia, né, nos forçou a ficar mais online, ou ficar, né, mudar o nosso comportamento. Mas aí, quando você vai ler sobre o livro e percebe que ele foi escrito em 1909, aí tudo isso fica, né, chocante, né, como tudo isso é anunciado pelas pessoas que trabalham com arte, seja literatura, seja o próprio cinema, né, do século XIX, final do século XIX, que só é possível com uma outra tecnologia que foi a fotografia, né, e que só na década de 50 a gente consegue a primeira imagem digital, né? Então, assim, historicamente, se a gente pensar lá atrás, quanto tempo, né, a gente precisou caminhar para dominar uma tecnologia, dominar recursos e ganhar um tempo muito maior para, né, chegar nesse lugar onde a gente está, que a gente não sabe para onde está caminhando, na verdade, né? Então, eu acho que o que eu queria falar, assim, para começar a nossa conversa, seria essa recuperação mesmo. E agora eu vou passar a palavra para os artistas, vou apresentar cada um deles, e pedindo para que, né, se apresentem, falem um pouco do seu processo de criação. Todos eles têm material para apresentar aqui também. E aí, ao final, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, a gente reserva uma meia horinha, né, para interlocução. Tá bem? Então, eu vou começar com o Diego de los Campos. Diego, a gente tem mais ou menos meia hora, tá bem? O Diego de los Campos é de Montevidéu, é formado em 1997 na Faculdade de Artes da Universidade da República, no Uruguai. Desde 1999, o Diego mora aqui no Brasil. Foi selecionado em salões de arte contemporânea como o de Piracicaba, Ribeirão Preto, Arte Pará e o Salão de Natal, entre outros. Em 2011, expõe individualmente no Museu Vitor Meireles a Simpatia, exposição que virou itinerante pelo Sesc de Santa Catarina. Em 2016, ele expõe no Museu de Arte de Blumenau, na Sala Municipal Viquiete e no Instituto Internacional Juarez Machado, a série Antirretratos, e no MASC Desenhos de R$1. Essa série já tem bastante tempo, né, Diego? Quantos anos? Desde 2006. 2006. Bom, e desenhos de 4.000 desenhos feitos em menos de 3 minutos cada para serem vendidos por R$1. Indicado ao Prêmio Pipa de 2019 e selecionado no Rumos Itaú Cultural 2020 e 2021. De 2010 a 2020, formou parte do coletivo artístico Na Casa, em Florianópolis, onde teve seu ateliê, deu cursos e organizou exposições como alternativo 11º Salão Nacional Vitor Meireles. Desde 2020, o Diego integra o grupo Cena 11 Companhia de Dança, na operação e criações em vídeo e som e na criação e programação de objetos, instrumentos e mecanismos para a cena. Diego, obrigada. Passo a palavra para você. Olá, boa noite, boa tarde. Muito bom estar aqui, obrigado pela presença, obrigado pelo convite, né? E eu acho sempre interessante falar do próprio trabalho, porque é uma forma de coesioná-lo, né? De colocá-lo em prática através de outros meios. Eu não preparei nada para falar, mas eu vou tentar falar um pouco sobre o processo do trabalho que está aqui embaixo, né? De criança, eu ganhei uma caixa com coisas que se chamava mecano. Não sei se vocês lembram desse mecano. Eram pecinhas furadinhas que dava para parafusar com porquinhas e tinha umas roldanas, umas poleias. E aí eu criava, fazia aviãozinhos com tração a elástico.
E um dia eu descobri num livro Leonardo da Vinci e fiquei apaixonado, assim. Fiquei deslumbrado, me senti como muito identificado e comecei a enterrar passarinhos no jardim para depois ver os ossos e esse tipo de coisas assim, né? E então sempre tive uma inquietude bem autodidata, assim, era uma criança um pouco solitária, porque na época meus pais se mudavam muito de casa, assim, tínhamos uma vida um pouco nômade, assim, viver 6 meses num lugar, 6 meses em outro. Então, não jogava futebol, né? Isso me permitia ter um tempo bastante, um ócio bastante criativo, né? Na minha casa. Meu pai me incentivava, né, a fazer esse tipo de coisas também. E a primeira vez que eu fiz uma máquina, que foi o precedente dessas que estão aqui embaixo, foi no ano 91, por aí. Eu estava na faculdade de arquitetura, e aí eu fiz com umas pilhas e um motorzinho, assim, não me lembro de quê, e colocava a máquina para brincar aí no ateliê de arquitetura. Eu acho interessante que essa máquina, hoje fizemos umas 15, 20 máquinas dessas aqui na oficina, e ela vai ganhando como simplicidade, forma de fazer mais rápido e fazer mais efetivo o negócio, né? E interessante como dessa brincadeira, né, a coisa se vira uma exposição que é bom de falar também que esse trabalho das fúrias, eu ganhei um prêmio de uma bolsa de execução, né, do Itaú Cultural, foi no ano 19, 20, aí eu passei a pandemia fazendo essas obras aí. Na época também entrei no grupo Cena 11, e aí as fúrias também fizeram parte de um espetáculo do Cena 11 que chama Matéria Escura. Nesse espetáculo tem 5 máquinas que trabalham por programação, mas também são manipuladas, né? São acionadas por uma das dançarinas que vai apertando botões e vai interagindo com as dançarinas, né? É bem interessante. Esse trabalho também viajou para a Alemanha. Na verdade, eu viajei e refiz lá em Frankfurt, com a companhia de dança, né? Eu fui antes, montei os bichos lá, foi muito legal. Como tem essa possibilidade, né, da coisa se fazer rápido se tu já tens a forma de fazer, né? Então, os alemães são muito organizados, assim, eu cheguei, tinha todos os galhos organizados por expressividade, um monte de ferramentas para trabalhar, e em 3 dias fizemos as 5 bichos, e foi muito legal. Aí eu queria mostrar, aí está. Eu insisti em mostrar meu... Não vamos pôr que já está lá embaixo. Qual que é? Desse? Esse foi esse é o resultado que eu fiz para mostrar para os alunos, que eles não tinham jogado dinheiro fora, então mandei para eles. Eu pedi a sala emprestada no Museu de Arte de Santa Catarina, no MASP. Tinha uma janela de 12 horas, aí eu fui lá com as coisas, organizei tudo, montei tudo, posei para a foto e fui embora. Então, muitas pessoas pensam que já expus aí no MASP esse trabalho, mas não, é fake, só para tirar a foto e fazer o vídeo. E aí o Itaú ficou contente, que eu fiz a coisinha direitinho lá e eu prestei contas e deu tudo certo. E eu coloquei também porque eu fiz meu site, estou muito orgulhoso desse, é o meu primeiro site mais profissional assim que eu fiz, né? Porque os outros tinham cara de Orkut, assim, né? Esse aqui está mais bonito e eu convido para vocês assistirem, que tem muita coisa aí
Bacana, né? Aí, também, uma coisa interessante que pode interessar a vocês é que tudo que está aqui tirando as fotos faz parte do projeto que o Itaú Cultural aprovou, né? Tirando os orçamentos, isso que também isso muda muito, mas é uma forma também de colocar como exemplo, né, para os outros que vêm atrás poder se apoiar, né, num material interessante que está todo justificado e tal. Essa é uma das dançarinas do Cena 11 que está como interagindo com um desses bichos aí. Eu não sei se era por isso que eu desço mais. Quer que eu desça mais aqui? Pode descer. Aí tem outra dançarina, essa é a Lina, que está também interagindo. E esses são os desenhos do projeto com mais ou menos para mostrar o que estava pensando em fazer, né? Mas também tenho uma coisa que eu faço também, colocar os esquemas mesmo que eu faço para pensar a coisa, né? E para registrar, porque depois se tem que desmontar e tal, né? Como eu trabalhei com a programação dos bichos, como eu fiz o esquema do controle deles, né? Claro, para entender isso você já tem que saber um pouco sobre, sei lá, eletrônica, essas coisas. Mas aí está um pouco o registro do processo. E também tem mais para baixo a própria programação que está aí embaixo, mais ou menos, né? Agora eu fiz outra porque as condições são outras, então a programação, o legal da programação é que você, a cada lugar, a cada evento, você pode adaptar essa programação, esse algoritmo muda para se adaptar à situação, né? Por exemplo, aqui vai estar um monte de tempo exposta, então elas têm uma durabilidade, os bichos são um pouco suicidas, eles se caem, eles se batem entre si e tal, então eles são um pouco autodestrutivos, né? Então, eu coloquei para eles trabalharem 5 segundos. Aí, se não tiver ninguém, ou se todo mundo ficar congelado na sala, eles ficam congelados também. Então, tem uma interação com o público que não fica tão evidente, mas ao mesmo tempo o público tem que estar um pouco presente, sabe, para que a coisa aconteça, né? E outra coisa que eu fiz também, eu coloquei um monte de possibilidades de tempos diferentes. Então, cada vez que o sistema se liga, ele vai ter um roteiro diferente de funcionamento. Isso também é difícil de enxergar, por isso eu estou falando, né? Sim. Também. Uma coisa que eu acho interessante de falar é que eu trabalho com Arduino. Arduino é um controlador, um mini controlador, que você liga no computador, programa ele, mas depois você tem um circuito, uns módulos de eletrônica que vai acoplando para a coisa acontecer fisicamente. O que chama de programação física, né? Ou computação física, que você faz a coisa no programa e tal, mas não fica na tela, ela vai para os objetos, né? A programação das coisas. E o primeiro trabalho que eu fiz com o Arduino foi em 2009. Aí queria mostrar esse aí que está na outra página. Esse aqui, será? Esse que se chama Mixer Top. Nesse trabalho... Posso rodar? Não, eu quero enrolar um pouco assim, ficar em assim. Aí nesse trabalho eu peguei 2 mixers para fazer batida, né? E coloquei eles a conversarem entre si, né? Então fiz uma partitura, que poderia ser uma discussão, algo assim. E aí passei para a programação, né? Isso foi em 2009, quando eu conheci o Arduino. Foi no mesmo ano que eu conheci o Arduino. Fiz esse trabalho e um mês depois estava exposto, né? E participava de salões também, né?
uma vez mandei esse trabalho para 2 salões, né? E ele foi aceito nos 2. Né? Aí o cara me ligou, mas e aí como tu vai fazer com esse trabalho? Eu não posso mandar porque já mandei para outro salão, né? Ah, que pena, mas eles queriam um vídeo só. Aí em um salão estava com a obra e em outro estava com o vídeo. E um artista me ligou, como você vai mostrar isso aí? O cara fala agora, não tem nada a ver. O cara ficou puto porque eu estava expondo o mesmo trabalho nos salões. Aí essa conversação, a discussão que eles têm, um casal falando sobre lavar a louça, sei lá. Mas aí é interessante que esse mesmo código, esse mesmo artefato, sabe, esse mesmo esquema que eu usei a primeira vez, que, tipo, um monte de tempo depois está sendo praticamente o mesmo. Só que vai se adicionando, vai se perfeccionando. O programa é o ABC é o primeiro programa que já vem com o Arduino que eu utilizei, sabe? Ele chega com um programinha de 3 linhas e o mesmo programa está aí. E ele se vem como pulindo, se perfeccionando, complexo. Fica cada vez mais complexo também. É uma coisa bem boa do texto, né? Da programação e tal. Tem mais esse aqui, ó. Mas antes de tu falar isso que tu fez em 2009, eu acho que nesse momento eram pouquíssimas pessoas que trabalhavam com essa ferramenta, né? Sim. Eu lembro que em 2019 o Itaú Cultural tem uma série de exposições que se chama Experiência Cibernética. Né? E nessa ocasião, em 2019, me lembrou muito um artista que fez também 2 lupas de pala conversando em russo do século XVIII a partir de interações de um perfil de Facebook. Né? E assim, mas 2019, tipo, né? Algo que me chamou muita atenção. É interessante também como eu cheguei no Arduino, né? Eu fui visitar um artista de lá de Floripa que se chama Thiago Romagnani, que na época ele tinha um trabalho muito lindo. Tinha exposto, não vou explicar o trabalho porque era muito lindo, assim, era bem delicado e tal. E aí, Thiago, preciso ver com você, porque eu estou com umas ideias que minha técnica não me permite fazer. Eu quero saber como você fez isso. E aí ele falou, cara, eu só trabalho com Arduino. Aí peguei meu bloco de notas, tá, me passa o telefone do Arduino, desse tal. Eu pensei que era um senhorzinho italiano, assim, todo curvado, soldando coisas, sabe? Disse, não, vai no Mercado Livre e compra e tu vai ver, cara, tá na mão. Só isso foi ajuda, sabe? E foi uma ajuda e tanto, porque, sabe, a partir daí começou a parada a ter mais formas, sabe? Porque às vezes você quer solucionar uma coisa e não tem o dinheiro para pedir a alguém, como faz isso, como faz isso? E o Arduino me permitiu essa, sabe, essa forma de fazer eu mesmo, né? Que é muito a filosofia deles, né? O outro vídeo. Agora esse trabalho aqui foi tem esse aqui, Corpo d'Osso? Não foi premiado, mas foi no prêmio da Aliança Francesa. Esse aqui? Esse aí. Mas ele não está... não sei se ele vai... Aí está. Aí travou.
Eu acho que ele não está... Ele não está funcionando porque a internet não... Eu acho que ele não chegou a carregar. Não está aquela coisa toda, né? Daí tem os... Não, tem esse aqui. Não, esse só coloquei para ver. Mas então, é isso aí, essa era a minha fala. Só queria trazer um pouco do histórico desse trabalho, né? E como coisas que você faz brincando como criança, na vida adulta pode ter coisas, resultados, digamos assim. Eu tenho um ditado que é assim, levar a brincadeira muito a sério, né? Quando você leva a brincadeira a sério, eu acho que você, além de realizar a coisa, você se diverte, né? Por isso, aqui na oficina, por exemplo, eu trouxe um monte de material, mas também passei como tem que ter certa organização para fazer a coisa, né? É um caos como controlado, assim, né? Eu acredito muito nessa forma mais anárquica de fazer as coisas e é isso aí. Eu vou passar a palavra. Obrigada, Diego. Então, quem tiver alguma pergunta para o Diego, né, no final, é só a gente retomar. Muito legal essa maneira como o Diego trabalha, né, que é muito investigativa. Ele mantém essa coisa do artista, né, que ele vai investigando os gostos e pegando no passado uma certa memória, né, e revisitando e fazendo acontecer. Eu acho muito, muito interessante essa tua maneira de tratar esse processo. Bom, então agora a gente vai... eu vou apresentar aqui o Maurício Igor. O Maurício Igor é licenciado em Artes Visuais pela Universidade Federal do Pará, é mestre em 2023 e doutorando, ele começou agora em 2024, em Processos Artísticos Contemporâneos na Universidade do Estado de Santa Catarina. O trabalho do Maurício é focado em reflexões que envolvem racialidade, gênero, sexualidade e o cotidiano na região amazônica, a partir de um viés da descolonização. Tais processos se desdobram em fotografias, performances, vídeos, textos, intervenções, instalações e pinturas. Por meio destes, foi premiado no 40º Salão Arte Pará, em Belém, no 16º Prêmio Funarte Marc Ferrez de Fotografia, da Fundação Nacional de Artes. Também foi vencedor do 9º Prêmio Aliança Francesa de Arte Contemporânea em Florianópolis, na qual foi premiado com a realização de residência artística na Cité Internationale des Arts, em Paris, na França. Também participa de exposições coletivas como Dos Brasis, no Sesc Belenzinho, e Encruzilhadas da Arte Afro-Brasileira no Centro Cultural Banco do Brasil. Maurício, a palavra é sua. Boa noite, muito obrigado, estou muito contente de estar aqui falando do meu trabalho. Eu cheguei aqui na cidade um pouco mais cedo e fui caminhar, não conheço Blumenau, e só de estar andando percebo os diferentes contextos que meu trabalho tem circulado. Como ela falou, venho de Belém, então minhas paisagens são outras, meu contexto é outro, e o trabalho que eu venho apresentando, ele vem então trazendo diferentes compreensões. Eu estava em Belém no início do ano e eu participei de algumas mesas também que eu apresentei o trabalho que eu vou mostrar agora, inclusive outros também. E logo quando eu voltei aqui, eu tive uma apresentação em Itajaí. E em cada lugar que eu vou percebendo uma diferença na receptividade por ter justamente uma diferença nas vivências. E essa questão é muito que eu venho trabalhando ao longo dos anos do meu trabalho, que ele envolve questão de deslocamentos. Então, como ela falou, sou de Belém, agora estou aqui em Florianópolis. Ao chegar em Florianópolis, tive essa oportunidade de ir para a França, que trouxe uma outra compreensão do meu trabalho. E eu vou sentindo, então, que esses deslocamentos, ele vem me trazendo a cada vez mais o que eu venho trabalhando, que é pensar como um corpo afeta e é afetado pelos lugares de onde ele anda. Então, eu venho trabalhando essa questão que eu denomino enquanto um corpo afro-amazônico, e é daí que vem, então, a base do meu trabalho.
O trabalho que eu vou mostrar para vocês, que está aqui na exposição, ele veio de um projeto chamado Ventos do Norte, e ele surge também de um contexto que envolve deslocamento. Durante a minha graduação, que foi em artes visuais feita na Universidade Federal do Pará, eu ganhei uma bolsa para fazer parte dos meus estudos em Portugal. Então, eu estudei 6 meses na cidade do Porto. E esse projeto, o Ventos do Norte, ele começa quando eu volto. Foi a primeira vez que eu saí da minha cidade, a primeira vez que eu saí do país, e não tinha ninguém próximo de mim que tivesse tido uma vivência do tipo, então foi algo muito novo, muito intenso. E me deparei então a primeira vez de sair do meu lugar e no retorno ver ele de uma maneira diferente. Acho que todo mundo que viaja, se desloca, tem essa compreensão. E acaba que então o Ventos do Norte surge daí, quando eu passo a reparar meu cotidiano de uma outra maneira e de entender a potência que havia no meu cotidiano. Eu vim de uma família socialmente pobre, posso colocar assim. Então, o trabalho que eu coloco, ele vem muito da minha realidade. Não sei se vocês já foram em Belém ou na região norte, mas é muito quente. E agora, com aquecimentos globais e tudo mais, está ainda mais quente. E o meu quarto em Belém não tem janelas. Então, vocês imaginam uma cidade muito quente, um quarto sem janelas. Não é muito confortável. Então, acaba que os ventiladores, eles são, de fato, itens essenciais. Eu coloco aqui para o conforto, mas eu vou ainda além, diria que para a sobrevivência mesmo. Porque a questão do conforto, ela vai para vários outros caminhos também. Então, no belo dia, eu estou no meu quarto com o meu primo, eu estava conversando, e o meu cachorro vem brincar com a gente, ele passa, puxa o cabo do ventilador, quebra, o ventilador cai no chão e quebra, e eu fico desesperado. Meu Deus, morri de calor, e agora? E aí meu primo, com a maior calma assim, do mundo, falou, não, calma, a gente conserta. E aí ele começou a pegar várias coisas que tinha na minha mesa. Aí ele pegou um lápis, pegou uma caneta, pegou um fio, foi tentando ajeitar, como se fosse a coisa mais natural assim do mundo. No fim, deu certo. Tinha um fio que estava amarrado numa escada, tinha um pincel que eu estava estudando pintura. Ele montou uma coisa que deu perfeito, o ventilador voltou a funcionar. Só que aí o ventilador ficava com a cabeça assim, ventilando muito para cima. E eu falei para ele, mas aí o vento não estava batendo em mim. Aí ele falou, não, calma. Pegou um nível, botou embaixo, nivelou, pronto, tudo certo. E o ventilador funciona até hoje, está lá em Belém ainda. E esse é o início de toda essa pesquisa. Então acontece essa história comigo. E passo então a pensar que outras histórias como a minha eu poderia encontrar. E a partir disso eu escrevi então um projeto para a Lei da Aldir Blanc no Pará, em que eu vou justamente atrás de histórias e é onde começa então a expansão desse projeto que eu denomino de Ventos do Norte. Então eu fiquei pensando como que eu vou alcançar essas outras histórias. E eu começo escrevendo um folheto, um cartaz à mão, em que eu escrevo compra-se ventiladores com gambiarras e 18 histórias. E saio rolando pela cidade de Belém. E eu fiz esse trabalho em parceria com uma curadora, que é uma amiga chamada Juliane Reale, ela é professora da Universidade Federal do Pará. E eu lembro que logo quando a gente começou com o projeto, eu falava para elas que tinha um medo, um receio de será que vai dar certo? É isso, né? Quando a gente escreve um projeto, a gente tem uma ideia, mas quando a gente lança para o mundo, acontecem muitas coisas, né? Que ele vai sendo modificado. E fiquei pensando, óbvio que eu sabia que era uma coisa muito comum em Belém, óbvio que eu tinha vários amigos, parentes e tudo mais que tem ventiladores com gambiarras, mas fiquei pensando, enquanto um projeto artístico, será que terei um retorno? Acaba que eu tive muito mais do que eu podia imaginar, e em algum momento eu me descobri um curador de ventiladores, porque eram tantos que eu não podia nem selecionar todos. Eram muitos, e acaba que é um negócio assim que não teve fim. 2 dias atrás, eu tenho uma mensagem de um meme de ventilador, aí um amigo fala, amigo, tudo que eu vejo de ventilador eu lembro de ti. E ele me manda. E isso é algo muito comum, assim, tanto de amigos quanto de pessoas desconhecidas mesmo. Eu recebo muita mensagem até hoje de pessoas que conheceram que eu estava trabalhando e que se identificam. E eu acho que isso é uma das questões que mais me deixou realizado enquanto profissional das artes. Eu acho que, para mim, que venho de uma família que não vem, né, de uma formação institucional de artes, vão entender que é um circuito de museu, só quando eu entro na universidade assim mesmo. Então, é um projeto que desde o início eu sinto que ele há uma aproximação com um público muito grande. E que me deixa feliz então isso, entender que a arte não é algo tão afastado como a gente vê na universidade, como a gente vê ao longo da história. E é o que me faz também entender a importância desse trabalho no contexto daquela exposição, que vem falando sobre tecnologia. A gente é muito acostumado, né? Tecnologia são drones, IA, câmeras e tudo mais. Quando que, na verdade, como você falou no começo, a tecnologia é algo que vem
demarcando um tempo na sociedade. Então, aqui, posso entender que o meu trabalho vem falando sobre uma tecnologia popular. Eu estou falando sobre otimização de recursos, sobre prolongação de vida de objetos, estou falando sobre vida das pessoas. O que seria isso se não tecnologia? Mas falando, então, para uma camada popular, uma camada desfavorecida da sociedade que precisa se reinventar. E aqui, com o que eu coloco, ainda traz uma questão que é de sobrevivência mesmo. A gente vai assistir aqui o vídeo, não sei se todo mundo está contextualizado sobre o que eu já apresentei, mas quando eu penso em ventiladores com gambiarras, ele parte de 2 pontos. Acho que o primeiro, que é o mais nítido, é um elemento comum à região amazônica, como eu falei mais cedo. Mas eu acho que o segundo, e que para mim é assim, ainda mais caro, eu vejo eles como metáforas. Eu estou aqui falando não só de ventiladores, mas estou falando de corpos fragilizados que precisam arrumar forma de continuar ventilando. Quando eu penso nas gambiarras, eu vejo sobre isso. Todo esse projeto ele começa a partir de um momento que eu olho para o ventilador e eu entendo que eu sou também ventilador de alguma forma. Todos esses deslocamentos que eu falo para vocês, de ir para Portugal, de ir para Florianópolis, de ir para ganhar um prêmio, ir para a França e tudo mais, toda essa trajetória ela é marcada por diversos percalços, assim, que às vezes, quando eu paro para pensar, nem eu sei como eu tenho acessado esses espaços, porque eu entendo que não é de um lugar de onde eu venho, mas é de um lugar onde eu quero estar. E é preciso muitas gambiarras para estar. No Prêmio da Aliança, eu tive que fazer rifa, tive que fazer vendas. Quando eu volto de Portugal, que foi durante a pandemia, eu tive que rifar um trabalho também. O que seria isso, se não as gambiarras e tudo mais? E sempre quando eu falo desse trabalho também, eu digo que eu entendo as gambiarras na minha vida como um lugar temporário. Não é que eu quero ficar nesse lugar para todo sempre. Quero chegar em Belém e estar no chão, com ar-condicionado, claro que eu quero, tudo mais. Então, é um trabalho que ele vai envolvendo diversas camadas. E acho que agora então a gente pode ver, e falo mais um pouco no final. Bom dia, meu amigo, eu me chamo Deise. Eu queria falar a respeito desse contato que eu peguei, estava no posto, pregado. Eu acho que uma coisa que eu trouxe do meu pai, e é algo que eu acho que o paraense tem, acho que o brasileiro também, no geral, né? O pai, em casa, a gente dizia que ele era metido a ser engenheiro, mesmo sendo muito simples. Então, por exemplo, meu pai, tudo ele dizia que sabia consertar. Minha mãe está dizendo que já caiu 2 vezes e continuou. Aí uma quebrou a cabeça, 3. Não, foram 2. Aí um quebrou a cabeça e a gente mandou para o concerto. O outro a gente consertou mesmo aqui, emendou a cabeça. E o terceiro, ele estava tão velho, ele é de ferro, que ele quebrou na parte que segura do cabo dele. Então ele está amarrado na cadeira. Ele está amarrado na cadeira para conseguir ventilar, gente. Aí a gente chegou pelo gatinho, ele funciona normalmente. Eu sempre uso esse pano para não fazer tanto barulho, porque como ele já está muito antigo, a parede dele ainda está meio solta, ela faz um pouco de barulho, só fica conversando na parede. E eu prendo ele nesse fio. Aí ele vira o quê? O ventilador de parede. Começar aqui ele é torto. Ele, você olha aqui atrás, tem um barbante que segura ele. E fita adesiva. Tanto que minha esposa estava na TI dela, com o ventilador funcionando, pela época do Círio, em Nazaré, e o ventilador caiu, quebrou a base dele. Aí ela ficou naquele calor, quando eu cheguei em casa, ela falou: bem,
ventilador caiu e está calor demais, eu tenho que pegar essa produção, que está horrível aqui, era afogado, não tinha como comprar outro. Peraí, eu ia para o aparelho, tem um relógio de madeira, só de decoração, que não funcionava. Aí eu peguei, tirei ele, levei lá para trás, desmontei tudo, aí peguei os botões, colei e botei o carro de madeira e falei, o que é isso? Eu disse, o ventilador está funcionando. Começa o calor, você começa a se agoniar, né? E começa a errar aqui, esquece daqui, esquece tudo, vai estressando, né? O calor estressa. Aí no caso dele, foi uma época que os ventiladores ficaram bem caros também. Foi uma época que ficou bem quente mesmo, parece que a gente tinha mesmo um ano todinho, a gente não gostava. E eu fui agora, eu fui para casa, né? Eu tinha que dar um jeito em casa. E eu fui para Eu namorei no Sudeste, morava em Lima, eu aquilo era mais fácil, tudo mais prático, você não precisava você adaptar a sua necessidade às coisas. Fala, bom dia. Bom, vou te mostrar aqui os detalhes do meu ventilador com gambiarra. Bom, como um bom ventilador do paraense, ele está sujo, cheio de poeira. Deveria fazer uma limpeza dessas, né? Para ele poder justamente deixar mais frio, né? Como dizem os paraenses. Então veja bem, essa parte aqui dele, essa cabeça dele aqui, ela, num chute que eu dei sem querer, caiu e quebrou, simplesmente quebrou a estrutura de plástico. Não tinha como colocar no lugar do jeito nenhum, ia ficar só a cabeça solta, sem suporte. Aí nada que um rolo de fita isolante completo não colocasse no lugar, veja bem. Isso aqui tudo, mano, é fita isolante. Então ele está preso, está bem firme, com um rolo inteiro de fita isolante. Dá para ver aqui a regulagem da inclinação, você pode ver aqui, não é isso? Olha aqui, ó. A regulagem da inclinação dele é feita por aqui, através desse fio de pesca. Então aqui, ó. Deixa eu soltar aqui para você ver. Ó, eu consigo abaixar, porque ele não regula mais devido à cabeça ter perdido, né, a questão do controle da regulação. Então agora pronto, agora eu coloco na posição que eu quero aqui próximo à minha cama. Tá vendo? Esse fio amarrado aqui embaixo é fio de nylon, fio de pesca. E aqui está a cabeça dele presa com muita fita isolante. Tá? E aqui a cereja do bolo.
A cereja do bolo é o botão de regulação dele, que nada mais é do que uma tampa de uma garrafa de iogurte. Eu vou tirar aqui para tu ver. E olha, até acerta um pedaço de fita também. Tu pode ver que tudo no mundo a gente resolve com fita, né, mano? Só não coração partido. Então a gente acabou de ver altas tecnologias e fica então melhor contextualizado, né, que eu já vinha falando. Então, esses ventiladores, a gente acabou de ver vários objetos de utensílios e daí como a tecnologia pode ser utilizada para estar presente na nossa vida. E quando eu escrevi, né, o projeto, eu não podia imaginar que eu teria tantas relações sendo criadas de maneira assim bem orgânica. Então, uma pessoa que ia me vender o ventilador dela estava no Uber me levando, o motorista, quando vem, olha a placa, anota o número e depois manda mensagem também. Então, eram as pessoas que marcavam outras no Instagram. Então, fui vendo que havia também uma questão afetiva, não sei se vocês foram acompanhando ao longo das histórias, mas tinha um triângulo amoroso envolvendo o ventilador. Tinha ventiladores que tinham nomes, tinha o Robocop, agora não lembro de cabeça, mas tinham vários, assim. E eu lembro que teve um ventilador que eu fui comprar, era de um senhor, que ele era militar, que tinha visto o anúncio e foi a neta dele. E era todo bonitinho, assim, com base de madeira, tinha os botões, e na hora que eu fui comprar, ele segurou, assim, quase que ele não me dá. Eu fui pagar e ficou segurando. Aí ele ficou assim, aí ele me falou que ele tinha um apego, assim, emocional. Aí quase que eu pergunto, mas tu quer que eu venda e tudo mais? Mas aí ele perguntou para que ia ser utilizado, e eu falei, não, então vai ter um trabalho, vai circular tudo mais, ele gostou muito da ideia. E a maioria das pessoas que apareceram aí continuaram acompanhando, e era muito legal, na época que eu estava nessa premiação, me expondo, que elas tiravam fotos, marcavam e tinham orgulho de ver o ventilador ali na exposição. E elas fazendo totalmente parte, né, daquilo que eu estava criando juntos também. Então, é um trabalho que eu tenho muito orgulho de ter feito, eu gosto muito, e ressalto então essa questão da aproximação entre público e arte. E eu acho que também traz uma reflexão muito grande no que a gente entende, né, por arte, o que pode ou não ser arte. Além de tocar em temas muito importantes também, obviamente tem questões muito políticas sendo tratadas, ainda que não estejam falando diretamente, e questões climáticas, ambientais também. Enfim, então quando eu penso nessas gambiarras, são formas de pensar como esses corpos fragilizados podem então continuar nos ventilando e espalhando esses ventos por aí. É isso, muito obrigado. Obrigada, Maurício. Fiquei pensando também numa outra conversa que a gente teve hoje de manhã, né? Como o que a gente pensa a gente coloca como algo que parece homogêneo, né? Como se a tecnologia fosse acessível a todo mundo, como se todo mundo vivesse uma realidade, mas que o Brasil, né? A própria exposição que tu participou dos Brasis, né? Eu lembrei de uma conversa de um professor que falava que o Brasil não existe. Existe são as cidades, o teu lugar imediato, né? Por isso esses contrastes tão grandes, né? O que não acontece, por exemplo, em países, né, de primeiro mundo, né? Que tem algo muito mais homogeneizado e muito mais acessível para todos, né? Bom, então a gente vai agora para a nossa última apresentação. Vou apresentar o Pedro Gotardi. O Pedro é artista visual, professor e pesquisador. Atualmente ele é doutorando em artes visuais no PPGAV da UDESC, na linha de pesquisa Processos Artísticos Contemporâneos. Pedro é mestre em Educação pela Universidade Regional de Blumenau, a FURB, ano 2021, graduado em licenciatura em artes visuais pela mesma instituição em 2018 e integra o grupo de pesquisa em articulações poéticas.
Foi conselheiro de cultura em Blumenau na gestão de 2019 a 2021. Seu processo artístico tem por base a gravura, dado por desdobramentos de temas que permeiam a linha do horizonte como campo vibracional na elaboração de possíveis paisagens. Pedro, essa palavra para você. Acho que não vai chegar muito. Será que não chega? Não é sobre a Rubem? Acho que sim. Obrigado. Boa noite. Estamos atravessando o dia já. Estou muito contente e agradecido pelo convite, por estar aqui de algum modo. Estou com grandes pessoas aqui, Diego. Então, tem a presença de professores, colegas, Mia, alguém que começou a jornada ali por volta de 2018, vamos assim dizer, com os meus primeiros trabalhos, os meus primeiros projetos. Quem me conhece sabe que eu vou migrando um pouco de temática e vou trazendo aquilo que, de algum modo, eu estou vivendo, né? Então, assim, eu já vou entrar no tema da minha obra, mas eu queria falar um pouquinho, assim, sobre esse processo de ser um artista local, que nasceu em Brusque, que mora em Blumenau, atua e trabalha. E o quanto esse movimento é importante para a gente aqui, de algum modo. E eu eu fico assim, vai decidir estar aqui trocando com vocês. Gosto de pensar num lugar horizontal, né? Então, estamos todos iguais aqui, indiferente de posição, por mais que eu esteja aqui, é muito rico para mim. Eu estou muito contente com isso. Não posso deixar de falar sobre isso. Mas falando sobre a minha prática artística, eu começo a pensar, no início de tudo, eu começo muito sobre o meu corpo, de como o meu corpo se relaciona com os espaços. No primeiro momento da minha pesquisa, eu busquei alguns conceitos como corpo carne, dilatação corporal, a extensão do corpo. Fui levando isso para a visualidade. E aí surge os processos gráficos, a autofotografia, com a ficcionalização do meu processo, a ponto de mergulhar alfinetes. Né? Então, eu tenho uma trajetória bem interessante do Blumenau. O Nelson está aqui, sabe desse processo que eu fiquei 4 dias no hospital, no pronto-socorro, porque fui fazer uma performance, e na performance eu colocava alguns alfinetes no pedaço de carne e coloquei na boca. E como eu tenho uma cirurgia que eu removi todo o palato ali atrás, e o pedaço de carne era grande, eu acabei ingerindo, assim, pedaço de carne. E isso está documentado num ensaio visual que eu consegui publicar no periódico. Mas, enfim, tudo isso para dizer o quanto as forças externas assim, agem sobre o meu próprio corpo. E o meu trabalho artístico aqui, que a Ana fez a curadoria, eu chamo de força austera numa tentativa utópica. Como eu tenho trabalhado hoje com a temática que envolve a linha do horizonte e esse campo vibracional, eu fico pensando muito nessa energia, nesse lugar. Eu uso a caminhada enquanto recurso no meu processo, então de algum modo, eu transito em algumas cidades, né? Eu trabalho em Blumenau, estou morando em Porto Belo, fiz doutorado em Florianópolis, então estou o tempo inteiro andarilhando por aí. Mas as minhas caminhadas, elas acontecem em Porto Belo. E normalmente quando eu vou caminhar, é o meu momento de introspecção. É onde eu me conecto com a maior tecnologia que eu diria que é a natureza. A gente tem muita tecnologia por trás da própria natureza em si. E quando eu mergulho nesse espaço, nessa superfície que já está dada de algum modo, é onde esse bloco de sensação começa a agir. É onde eu consigo resgatar coisas que estão ali dentro.
mas não estão também. Então, é sempre esse jogo. E essa obra, ela é um encontro. Não fui eu que encontrei, ela me encontrou. Esse galho, são 2 galhos, né? Um é sintético e o outro é matéria orgânica. Foi numa dessas caminhadas, beirando o mar, e ele acaba me encontrando na areia. Eu levo ele para casa, começo a criar e tentar tecer uma relação de como eu vou levar isso para o campo da gravura. Eu trabalho com gravura. Então eu fico pensando muito também nas possibilidades do próprio objeto enquanto recurso de reprodução. Porque um objeto pode ser fotografado, pode virar uma cenotipia, pode virar muitas e muitas outras coisas. Eu acho que talvez aqui entre a questão da tecnologia no meu trabalho. E de pensar também na memória que esse galho encontrado na beira do mar carrega. Quanto tempo que ele não ficou nessa água? De onde ele veio? Será que ele é daqui de Santa Catarina? Então, eu encontrei na beira do mar em Santa Catarina, mas qual a história que está por trás desse simples galho que passou um bom tempo imerso na água, com todo o processo de erosão da própria água salgada, e aí eu encontro ele. E aí vem um novo momento, que é o processo de acidilação dele, onde eu interfiro nele dando alguns ácidos para que ele perca a sua cor original também. Então, novamente, eu interfiro sobre a própria natureza e aí trago essa reprodução dele, que é por meio do plástico. O plástico, a gente sabe, né? Ele está muito presente em tudo. Até dentro da gente já, no nosso próprio consumo de alimentos e assim por diante. E para completar assim, essa minha fala sobre esse processo, eu gosto muito de pensar na dualidade sobre o que é vivo e o que é morto. Por mais que o plástico ele é vivo também. Mas, de algum modo, a matéria orgânica, para mim, ela ainda se permanece viva. Aquilo ali está em processo de vida. Ela ainda está em processo de regeneração. É ciclo. São outros ciclos que vão ser gerados. E aí, dentro desse texto, eu falo sobre esse contraste, né, do orgânico com o sintético. Mas, ao mesmo tempo, tudo já está ali, já acontece, já é. E aí, com isso, eu tenho uma palavra que tem feito o meu percurso, que se chama ar. O ar é algo muito necessário para mim. É onde eu consigo encontrar os meus respiros de vida. Então, nesse processo, eu vou me embrenhando, de alguma maneira, nas minhas caminhadas, e quando sou encontrado, eu tento traduzir isso, de alguma maneira, no meu corpo. E aí, esse é um dos meus últimos trabalhos que eu fiz, que são raízes e que eu arranquei de canteiro lá na frente de casa. Então, assim, sempre tem essa relação com a natureza. Então, aquele pedaço de galho, a gente pode compreender como um pedaço de osso, um osso, nosso osso. E o próprio recurso da impressão 3D hoje para próteses, e assim por diante. Né? E a ponto que a gente chega nesses limites da reprodução por meio do plástico. Então, essas raízes aqui sobre o meu corpo são uma forma de resgatar um pouco as minhas entranhas também. Só vou pedir para tu passar, porque a palavra ar, ela vem desse conceito aqui que eu estou tentando construir, que se chama arrevibrar. Arrevibrar, ela é uma construção de várias palavras. E essa base, eu estou tentando, de alguma maneira, tecer dentro da minha tese, que é a origem externa e interna ao corpo, em outras instâncias. O que isso quer dizer? E realmente são esses rebatimentos que acontecem quando eu estou caminhando. Ao observar a linha do horizonte, né, existe um distanciamento que não existe, porque a gente cria esse distanciamento. Mas, ao mesmo tempo, eu busco sentir o que de lá vem e o que vai. E é ali onde eu encontro esse processo de escrita ou de possibilidade para a criação. É uma necessidade impensável de tentar respirar. Eu, por ser um sujeito extremamente ansioso, eu preciso trabalhar muito a respiração. E é muito difícil isso. Então,
Preciso, paro e volto. Respirar. E eu acho que pós-Covid isso ficou muito forte em mim também. Então, sempre a necessidade de parar para respirar. Olhar as coisas. Pausar. Isso é onde acontece isso. Nessas caminhadas e, obviamente, no meu cotidiano. Mas é lá, quando eu caminho, quando eu tenho essa relação com o mar, com a linha do horizonte, com o céu que toca o mar e assim por diante, esse limite que não existe, que é uma ficção, na verdade, porque a linha do horizonte ela nada mais é do que uma própria ficção, né? Então, é resgatar algo que está dentro de mim para que seja enunciado de alguma forma. E esse enunciado, ele nada mais é do que também um mergulho profundo. É como se fosse aquele movimento que a gente faz na piscina, de dar aquele mergulho e ficar por um tempo lá. E aí, quando a gente volta, vem aquele suspiro. Né? Então, o meu processo artístico é muito isso, essa imersão e esse retornar. Por isso, novamente, a necessidade do respirar. E nada, já estou me repetindo, né? É uma ficção de um estado de quase morte. É como voltar à superfície que enche, como eu já falei. É uma vibração que tangencia entre a dualidade de vida e morte durante os encontros realizados em deslocamento até a beira do mar. Então é uma força de impulsionamento, é uma força que me move e que me faz pensar a vida por meio de outros olhares. E junto com os outros trabalhos que estão ali dentro da sala expositiva, né, eu acho que o meu trabalho ele está suspenso, mas ele nunca esteve suspenso, né? Ele estava em repouso de alguma maneira, só que agora no ar. E aí eu tento trazer de novo essa linha do horizonte com os galhos pendurados, para que a gente olhe para ele e crie essas possíveis paisagens. Então é olhar para aquilo e imaginar o que está por trás daquilo ali, né? Só para pedir para tu passar mais umas imagens. Pode ser mais uma, essa, isso. É essa. Aqui tem mais uma das minhas caminhadas, lá em Porto Belo. Então eu estou também criando alguns espaços místicos, criando também algumas figuras, poderia dizer, ancestrais, de algum modo, que eles também acontecem por um estado de alteração de consciência. Eu não falo muito sobre esse estado de alteração de consciência, porque ele faz parte do processo artístico. E esse estado de alteração de consciência em nos esquecer de muitas coisas que já estão acontecendo no mundo. Então, assim, eu acho que, para finalizar, assim, para caminhar para o final, pode passar mais uma? Aqui eu também tenho outros processos de escritas que eu tenho trabalhado, né, que é uma escrita frenética, mas pode finalizar lá com a última frase. Então, tá. É uma tentativa de arrancar raízes ou revibrações no campo de fuga. Então, eu acho que o meu processo de criação na relação com arte, memória e tecnologia, ele busca a memória da materialidade, de algum modo, por artifícios da própria técnica da gravura, por meio da replicação dela. Né? Só que tem uma coisa que a gente não consegue replicar, que são os sentimentos, os sentimentos e as emoções. Então, de algum modo, toda aquela matéria, ela carrega muita coisa. Então, eu me coloco no lugar daquele galho pendurado, para pensar tudo o que aconteceu com ele no seu trajeto até chegar até mim. Basicamente, seria isso. E enquanto professor, só para finalizar, então, eu definitivamente, né, eu sempre trabalho muito essa ideia de que a gente precisa pensar para além daquilo que já aconteceu, né? Eu acho que a gravura, ela nos permite muitos desdobramentos, né? Uma xilogravura pode virar uma arte digital, ter novas interferências, né? E esse meu trabalho ele também busca dar luz a outros procedimentos no campo da gravura. Até a gente estava comentando sobre a gravura no campo expandido, né? Que é um conceito que eu ainda não investiguei, mas é pensar que tudo pode virar algo novo, né? As nossas máquinas de hoje não serão as mesmas de amanhã. Amanhã será uma outra máquina, se eu for fazer, né?
Eu penso muito assim. Bom, acho que eu posso finalizar por aqui. Bom, obrigada, Pedro. Então, eu acho que agora a gente pode abrir para perguntas, né? Temos uma pergunta aqui. Você pode falar seu nome, por favor? Sim, gente, desculpa, eu cheguei atrasada, mas fiquei bem feliz de ter vindo, quero elogiar o trabalho dos artistas. E eu queria falar com o Maurício, né? Eu sou uma cria da periferia, e eu vivi muito do que você foi narrando, eu fui, claro, a memória passando na cabeça, assim, de passar calor, de só tem ventilador, isso o ventilador quer, o que acontece? Na verdade, eu tenho um comentário, assim, porque quando você fala que a tecnologia, qualquer objeto pode se tornar arte, como isso é potente, porque é o repertório que a gente tem, pessoal, que faz com que a gente crie algo, proponha esse olhar para esse lugar, né? E como é que é aquela frase? A necessidade é a mãe da criatividade, da invenção, da tecnologia, e pode se colocar qualquer termo ali que envolva transformar algo que está difícil em algo melhor, né? Então, como tem sido a reação das pessoas nas diferentes periferias do país? Porque assim, eu acho que você tem um tema que todo mundo, não importa que lugar do Brasil você vivencia. Você está lá em Porto Alegre, que é um lugar mais frio, porque está bem no extremo sul, aqui, extremo não, você está no sul, mas no verão de Porto Alegre também é insuportável. Em qualquer lugar do Brasil você tem esse lugar do calor. Como tem sido a relação do público contigo, né, com essa circulação? Quando eu escrevo o texto do trabalho, eu inclusive coloco que os ventos começam na região norte, mas sopram para o restante do país. Porque é bem isso, assim, eu estou fazendo uma demarcação geográfica, né, que é da região amazônica, que mesmo isso, na verdade, o nome do trabalho é ventos do norte, mas o que estou trabalhando ali basicamente é Belém, né? A região amazônica é muito maior, inclusive, para além do Brasil. Então, há um recorte, né? Mas sem dúvida vai para outras periferias, até inclusive o conceito periferial é bem amplo, né? A gente pode pensar que tem periferia, na periferia e tudo mais, mas também é curioso, porque eu estive em Porto Alegre e uma curadora estava fazendo uma pesquisa sobre gambiarras, ela se do meu trabalho, e ela me fez o mesmo comentário, que quando é o calor, né, quando é o verão, em Porto Alegre fica um calor insuportável, porque as pessoas também precisam muito de ventilador e tudo mais. E para mim foi bem curioso, porque eu estava lá na época de frio, assim, eu estava me tremendo toda, mesmo. Mas, sem dúvida, há uma identificação muito grande, assim. Tenho recebido vários comentários de pessoas se identificando, inclusive de outros lugares, assim, do mundo. Quando eu falei desse trabalho, quando eu estava em Paris, há uma questão de uma periferia em Paris muito forte também. E há outras formas de enfim, essas questões de diversidade, de forma de se articular, reverberarem também. Esse tipo de ventilador, então, acaba sendo um modo, como foi para mim, né, dentre outros modos, como eu comecei o trabalho, mas, sem dúvida, eu, ao longo desses anos que venho mostrando, apresentando, venho tendo muita efetividade demais nesse contexto, assim como foi contigo. Então, é algo que o país Brasil, de maneira geral, vive, né? Ainda mais sendo considerado um país do terceiro mundo e tudo mais. Quando a gente para analisar essa relação ao globo, segue então para outras questões, mas eu concordo muito com o que você disse. Para quem sai da periferia e viveu uma infância periférica, poder, assim, pessoalmente, né, um relato meu, poder ver alguma coisa que eu me identifique tão profundamente, que fez parte de toda a minha história, e aí ver isso no museu é muito satisfatório, sabe? De ver que a gente está em todos os espaços e ninguém tem como impedir isso, mas não tem como. Total. E o trabalho, ele tem uma questão de humor e ironia muito forte, né? Acho que não tem como ver o vídeo não dá risada, eu fico vendo histórias. E logo quando começou que eu tive essa ideia, eu lembro que eu mandei um áudio para uma amiga contando, e eu ria muito, assim, porque eu falava, amiga, vou botar meu ventilador para um monte de gente branca, rica, vendo no museu. E eu comecei a gargalhar, eu vou botar. E acaba que traz um contraste, uma fricção assim, muito grande, né, sem dúvida. E esse é um ponto que eu acho que desse trabalho que eu mais gosto, assim, de como a gente vê que a arte é algo que pode estar acessível, sem dúvida, né? Não está só
nos museus da Europa e tudo mais, mas estão aqui, estão no nosso cotidiano, estão na nossa rua, estão nos nossos vídeos, e eu sinto que essa tem trabalho, sempre eu trabalho. Uma pergunta que a gente que convive no meio artístico sempre pergunta é quais são as suas referências, assim. E sempre espero que a gente coloque os autores, os livros que a gente lê. E eu sou um acadêmico, né? Me formei, fiz mestrado, estou no doutorado, então eu sou acostumado a fazer muitas leituras. Mas quando perguntam quais são minhas referências, elas são quem estão próximos de mim. São meus amigos, são meus vizinhos, é a minha avó, é a minha mãe. E eu sinto que o meu trabalho vem daí, assim. Então, acaba que, inclusive, essa questão, né, de ter que ser autores, a maioria está nem vivo, mas que escreveram lá no século passado, ter que ter nossas referências. Eu sinto que não, que nossas referências são atuais, as referências estão vivas, a gente conversa com elas também. Então, eu sinto que vai muito por aí essas relações. Alguém mais quer fazer uma pergunta? Eu queria só mencionar uma questão quando você fala da descolonização, né? Para dar um contexto, não sei se você tem um contexto dessa cidade, mas aqui existe um orgulho muito forte no processo de colonização, que é replicado pela municipalidade como um artifício de turismo, né? Isso que é o mais importante da cidade, virando as costas para toda a diversidade que a cidade tem para oferecer. Então aqui a gente, enquanto artista, também sou artista visual, também, a gente vive um hiato mesmo entre a realidade do que existe no dia a dia da população, porque a gente que faz essa cidade não é pessoas que vieram século passado ou retrasado, vieram aqui e destruíram toda a comunidade que existia, assentaram aqui uma outra realidade que a gente não tem mais como se prender nisso, mas existe uma insistência muito forte da gestão, das gestões, de manter essa insistência de como é bom ser colonizado. Que ideia mais esdrúxula, né? Porque a gente tem a nossa referência a partir da nossa vivência, e a nossa vivência é Brasil, né? A nossa vivência é periferia, é centro, é rio, é mato, é tudo isso junto, não tem nada a ver com a Europa. A gente tem, é claro, a gente tem as influências, e não tem só coisas ruins que vieram da colonização, mas agora a gente está se apropriando de si, né? Num lugar muito necessário no Brasil. Então, como é importante também essa visão de decolonização na arte, né? Como é necessária para que a gente se valorize, se ame enquanto país, enquanto artista, enquanto produtor, enquanto comunidade, né? Tem sido, né, uma questão bem urgente, principalmente nos tempos atuais, pensar, então, um revisionismo histórico e fazendo, então, a arte parte dessa história, né? E meu trabalho ele vem diretamente, né, nesse viés de descolonizar. Tudo isso que a gente estava falando é uma descolonização, né? Esse tipo de trabalho, ser institucionalizado, ser considerado arte e tudo mais. Mas, então, eu entendo que há uma contenção muito grande, não conheço, né, o contexto Blumenau, estou ouvindo de vocês agora, apesar de ter ideia do que a gente vê no noticiário, de amigos que convivem aqui e tudo mais, mas venho pensando então que acaba que isso tem sido o que tem motivado boa parte assim, do meu trabalho. Eu entendo que acaba que tudo que eu faço vai ser desse corpo periférico, amazônico, negro, etc. Então só o fato de eu estar produzindo arte, eu já entendo que há uma descolonização, não que eu precise necessariamente estar falando de racismo, xenofobia, etc. Entendo que há uma questão de que eu posso falar de todos os temas, tenho principalmente nos trabalhos atuais, pensado muito mais em coisas boas de se estar vivo. Tenho pensado mais numa coletividade, tenho pensado em trabalhos que envolvem amor, que muitas vezes não é o circuito artístico, talvez esperem assim que eu faça, mas é para onde eu tenho sentido, que vem caminhando no trabalho atual, e o que seria isso, se não também uma grande descolonização, né? Então eu entendo que esse revisionismo histórico e artístico já tem sido feito um movimento muito grande. A gente tem visto, né, várias exposições, artigos e tudo mais, em que a gente vê essa mudança gritante do que se via há anos atrás, mas também sinto que ainda há muito assim, a ser feito, e que bom que nós temos muitos artistas, premiações e tudo mais, que estão então incentivando essas práticas. Mais alguém tem alguma pergunta? Não? Eu gostaria só de fazer um comentário dos três. Eu achei muito legal essa mesa, essa discussão, porque nós trabalhamos aqui 3 pontos diferentes. Pedro com os bichos,
interessante, com essa experiência que nós tivemos no Leonardo, com a oficina também, como foi enriquecedor olhar agora com outro olhar da experimentação. Né? Então, parabéns pelo trabalho, eu acho que foi muito interessante isso, deu para compreender de onde surgiu toda essa tua técnica, todo esse teu trabalho, esse teu processo criativo. E é interessante que hoje, como é arte, memória e tecnologia, todos trouxeram uma memória de como isso começou. Né? Isso é interessante, trouxeram a sua história. E para nós isso é bem importante para compreender. Né? O Maurício, né? O Maurício, achei muito interessante, lembrei muito do Bispo do Rosário, que foi um pesquisador das suas obras, das suas assemblagens, de todas as suas composições artísticas, objetos artísticos, dentro de uma pegada também de pegar o segundo, pegar o que sobra, né? Trabalhar, mas sempre com um sentido, assim como você trabalhou nas suas peças. Trabalhou as gambiarras, que traziam o quê? Memórias, histórias. O Bispo do Rosário também trabalhava nessa pegada. Porque cada coisa tinha uma história, uma familiaridade, uma ligação. Né? Todos os objetos que ele criava. O Pedro já conhecia o processo do Pedro desde o início, né? Depois acadêmico. A história dos alfinetes é real, nos preocupou muito, pensamos que nos perdeu de emprego, mas gerou muita criação, muito processo criativo, saiu raio-x, composições tecnológicas digitais, a partir dos raio-x, que apareceram nos alfinetes. Né? Quem quiser conhecer um pouco mais a história dos alfinetes do Pedro, conversa com ele. Mas, além disso, o que me deixa assim, bastante orgulhosa de ver é que a questão da tecnologia ela é muito abrangente. E ela traz pegadas totalmente diferentes. Desde uma engrenagem com algo que já é funcional do cotidiano, que gera arte. Então, o Marcel Duchamp, né? Trabalha a questão da arte que começa a se transformar em objeto artístico e pede o conceito de objeto do cotidiano e vai para o museu, por exemplo, né? Daí pega o exemplo do Pedro, que uma caminhada qualquer para respirar melhor, né? Ele traz a sua obra para o museu também. Isso é muito interessante. Então, eu queria, inicialmente, não tenho perguntas, porque acho que ficou muito claro o que vocês colocaram. Eu queria parabenizar cada um de vocês pelo seu processo criativo. E digo, continue pesquisando. Talvez uma gambiarra pode gerar muitas gambiarras para o futuro. Talvez uma articulação, um descartável novamente, transformar tantas coisas legais. Então, parabéns aos três, parabéns Pedro, Maurício, Diego, Sandra, pela execução da mesa. Eu acho que é isso que importa. Né? Foi muito gratificante essa tarde. E essa noite agora também. Bom, pessoal, eu acho que a gente está se encaminhando para o final. Eu queria aproveitar para agradecer o acolhimento aqui da Mia, né, no Museu de Arte de Blumenau. Isso que vocês falaram é tão importante, né, porque a gente continua percebendo que esses movimentos de mudança e transformação eles acontecem nos grandes centros, né? Então, assim, que bom que a gente traz outra concepção e interioriza, né? Querendo ou não, Blumenau, eu imagino, né? Não acompanho as exposições aqui, mas ainda tem muito a ganhar com cada exposição nesse nível e que aborde essas temáticas, né? Para que se revise também, né? A partir disso que a gente estava falando, desse movimento decolonial revisionista, né? Bom, então eu aproveito para convidar todos para o nosso segundo encontro de pesquisa e criação, que vai acontecer no dia 28 de setembro, mesmo horário, 5h30 e 7h30 da noite, e a temática será Arte, Natureza, Ciência e Tecnologia, Processos e Experimentações. Nessa roda de conversa a gente vai ter a participação da Fran Fávero, que é artista e docente, Osmar Domingos, que também é artista e docente, e Darindamir Jung,
que é docente, mas é artista também, né? Aqui não colocaram na divulgação. Mas então a gente vai ter essa conversa que também vai perpassar muito do que é o educativo, né? E como essa arte também pode contribuir para a formação de público, né? Para além da fruição. Então, está todo mundo convidado. Eu quero agradecer, né, a vinda de todos vocês aqui, de todos os artistas, e por essa tarde e noite aí tão produtiva. Obrigada, gente. Uma boa noite para todos. E obrigada à nossa intérprete.